E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal de vídeo do site podcast bibotalk.com. Tem aqui ao meu lado, grande brother, segunda vez que encontro ele pessoalmente, Igor Miguel. Bem-vindo, Igor. É um prazer enorme, meu irmão. É bom demais estar com você sempre, Ah. seja em áudio, seja em vídeo. Pois é, quem ouve um podcast já está acostumado com essa voz. O Igor volta e meia grava aí uns podcasts com a gente. Vocês vão enjoar da voz dele quando a gente lançar o app do Bibotalk. Vai ter episódio toda semana. O que foi, Marcelo? Tudo bem? Olha só, estamos aqui na casa do Marcelo, que é um pesquisador da BC2, e você que acompanha os podcasts já ouviu também a voz do Marcelo. Igor, a gente está aqui nesse final de semana porque teve o Encontro Mosaico Simplesmente Cristão. E onde nós conseguimos unir calvinistas e arminianos, né, sentados na mesa conversando sobre a fé, sobre os seus pontos de vista em respeito. Porque quem está na internet, Igor, vivencia muito essa polaridade, né? A gente tem esquerda e direita, arminianismo e calvinismo, e vamos ficar nesse tema, por exemplo, né? A questão do calvinismo, arminianismo, essas correntes soteriológicas. Como é que a gente resolve isso? Porque até hoje, engraçado a gente gravar sobre isso, porque até hoje eu recebi um e-mail de uma ouvinte do BTcast que está com dificuldades de lidar. Ela se encontrou numa igreja reformada, mas às vezes ela sente dificuldade porque alguns membros da igreja, né, desdenham outras correntes teológicas, né, acham a sua corrente teológica superior às demais e tal. E a gente vê muito isso. Como é que a gente resolve, né? Nós somos aqui do movimento mosaico, e qual é a proposta do movimento mosaico, uma proposta teológica, para a gente resolver e quem sabe até responder essa ouvinte. Como é que a gente resolve esse negócio, como é que tu usou? Imbróglio? Sim, imbróglio. Mano, olha o nome, imbróglio. Eu não sei o que é imbróglio, mas lembra brócolis, não deve ser legal. Com a mesma dificuldade que você teve de falar a palavra, é a dificuldade de desembolar o que está rolando aí entre calvinistas e arminianos. Imbróglio. Nossa. Mas essa é uma discussão, né, Bibo, que sempre emerge. A gente que usa muito rede social há muito tempo, a gente vê isso com muita recorrência, né? Sim. Discussões homéricas na internet, aí parte para ofensa pessoal, aí fica aquela coisa bem complicada. E eu acho que, como eu falei ontem, a gente tem um jeito muito latino também de lidar com isso, né? Bom, a gente tem que reconhecer primeiro que a gente tem um cenário no Brasil, tem uma série de combinações aí que a gente precisa levar em conta. Eu acho que a gente está vivendo um momento de quebra de monopólio da mídia teológica, e o que eu quero dizer com isso é que eu que sou dos anos aí comecei a estudar teologia nos anos 90, né, final dos anos 90. Eu me lembro muito claramente assim, que quem ditava o tom teológico no Brasil eram os detentores da grande mídia, né, que tinha canal na televisão, aqueles horários caríssimos. A gente tem isso até hoje. Vocês me perguntam isso, mas sentam-se em frente da televisão e gritam e pulam no futebol. E na hora da novela... Não, que isso eu não sou tão velho assim, não. Na minha época era o Caio, tinha o Malafaia, né? O R. Soares sempre teve na televisão, o Macedo, enfim, né? Bom, nesse cenário que a gente tinha, era quem ditava muita reflexão cristã e tal, era esse pessoal, né? E de repente, cara, com o advento da internet, isso foi progressivo, que também depois que a internet veio, demorou muito para ter vídeo, né? Na internet com qualidade, como a gente tem hoje, como as pessoas hoje estão vendo a gente aqui. Gravando no celular, gente, a imagem aqui, a iluminação da sala do Marcelo não é para estúdio, mas estamos aqui para gerar conteúdo. Claro, é isso aí. Então, mas é justamente esse tipo de produção de conteúdo alternativo que hoje abriu assim, uma miríade de possibilidades, pelo menos assim, em termos de reflexão teológica. Claro, tem muita coisa que não presta. Isso mudou até no jornalismo, né? Não é a nossa área aqui, mas vamos dar pitaco. Mas até o próprio jornalismo, ele hoje em dia não são o Jornal Nacional não dita o que o povo. Exato. Não, tem muitos jornalistas que estão saindo da TV e montando seus canais no YouTube. Com certeza, isso rola mesmo. Então, isso de certa forma fez com que muita gente tivesse acesso a tradições teológicas que antes eram quase desconhecidas, ou as pessoas tinham uma percepção muito estereotipada, né? Um exemplo clássico é o próprio calvinismo, assim, que a gente precisa reconhecer que muita gente está redescobrindo o evangelho de fato por essa tradição. E como eu comentei ontem, em contrapartida, né, muita gente que fala assim, não, mas eu acho que eu era arminiano, de repente não sabia muito bem também da defesa da sua fé diante da posição calvinista, então começou a se preocupar em produzir teologia arminiana, em produzir literatura arminiana, etc. E como eu falei, né, eu não acho que a gente tem que necessariamente ver isso como um problema.
Eu acho que isso é um momento importante, assim como eu vejo a política, por exemplo, a gente tem essa discussão esquisitíssima de direita e esquerda, muita tensão e tal, mas isso é sinal de que o Brasil está se politizando, a gente não tinha esse tipo de discussão. Sei lá, na minha juventude eu não me lembro meu pai discutindo com um colega sobre, a gente está em fila de banco conversando de política hoje, né? Na fila da padaria você tem esses assuntos. Eu acho que é o mesmo fenômeno, claro, uma proporção menor, no contexto evangélico. A gente pode ver um momento assim, viagem da minha cabeça aqui, porque assim, tanto em política quanto nessa discussão de arminianismo e calvinismo e tal, existe muita porcaria sendo falada, sem dúvida, né? Sem dúvida. Será que isso é a gente tá numa adolescência? Eu vislumbro um amadurecimento, sabe? Eu vislumbro, e o que a gente teve aqui em Campinas nesse final de semana, de nós sentarmos na mesa e chamar o outro de irmão, sabe? Exatamente. Porque na internet a gente vê muito uma adolescência. Gente, se você é adolescente, pô, não é uma crítica, mas é que a adolescência é aquela coisa uma transição, a paixão, a identidade está construindo. Isso, né? confusão, e às vezes da confusão fala besteira, aquela coisa toda. A gente tá vivendo uma adolescência teológica, parece, né? Eu não tenho dúvida. Eu, como te falei, né, eu estava num seminário jovem, um seminário com 17 anos. Então eu vi muitas tensões teológicas, experimentos, movimentos aparecendo na igreja evangélica. E sempre eu vi uma crise assim, de identidade teológica no contexto evangélico. E muita gente sabe disso, que isso acontece mesmo e tal. Mas tem uma coisa engraçada, eu estava vendo um documentário chamado Calvinist, que é um documentário que conta a história do novo calvinismo americano e a emergência desse movimento. Tem no Vimeo, né? É pago, eu acho. Pago, né? eu comprei inclusive. Tem no Vimeo pra você assistir. E é muito bom, realmente, o documentário é muito bom. E ele é muito bom porque ele também mostra, não é só as coisas boas, mostra também algumas tentações. Mostrou o caso do Driscoll, né? Olha. Mostrou o caso, por exemplo, ele tem uma parte fantástica que eles chamam lá de cage stage, que é a fase da jaula. Fase da Você jaula. tem que pegar o calvinista recém-descoberto lá, você vê no contexto evangélico, pentecostal, né? Pentecostal pegou, nossa, sou calvinista. Aí você quer convencer o universo da predestinação, né? E aí é a fase que talvez você tinha que colocar esse cara numa gaiola, esperar ele acalmar e amadurecer e tal. Mas eu gosto de lembrar sempre de um outro livro que a editora Monegismo publicou, e depois mande pra mim um livro de presente, só por essa... Ana, manda pra mim. Eu não recebi nenhum de presente ainda. Vida Nova me manda, tá? Fiel me manda, todo mundo me manda, Box, só faltam vocês. Agora só falta você, agora só falta você. Olha aí. Então, assim... Ele tá popzinho agora, mano. Não, é pop não, é porque é legal ter um livro de presente. Mas é verdade, esse livro, inclusive, nós cooperamos na tradução dele com um grupo de colegas na época. Eu não fiz a tradução, mas ajudei o pessoal que estava traduzindo em alguns conceitos. O Paulo Dib, meu amigo, tá aí, o Daniel Deliver, que é do Lecionário, ajudou. Como é que é o nome? Daniel Delivery? Deliver. A gente chama de Deliver, mas o nome dele é Vieira, Daniel Vieira, que é o codinome dele. Mas assim, eu recomendaria muito Cartas a um Jovem Calvinista, do James Smith, que é um livro perfeito para quem está chegando nesse universo e ficou louco. Né? Porque é um livro que, inclusive, convida o jovem calvinista a não ficar preso apenas nesse universo do tulip e essa dimensão apenas ali da particularidade calvinista, mas ele convida esse jovem a continuar, né, apreciando sua confessionalidade reformada, mas ir para uma expressão mais católica, né? E aí a gente tem que talvez explicar o termo, né? Inclusive a gente conversava aqui no privado que a catolicidade, né, esse conceito de catolicidade pode ser um caminho, né, da unidade da igreja. Então explica um pouco para nós essa questão aí. Muita gente ouve, quando a gente fala o termo católico, né, muita gente já pensa, o que você quer dizer com católico? Já pensa um católico romano e tal. Né? E a gente precisa lembrar que antes de haver catolicismo romano, no sentido como a gente conhece, que é um evento do quarto século para frente, né, a gente tinha uma confissão de fé anterior a essa era, que é o que a gente chama de credo apostólico, que é um resumo, né, do que significa ser cristão. E no credo apostólico a gente diz lá que a gente crê numa igreja que ela é uma igreja católica. O termo católico em grego, católicos, é uma composição de katholikos, quer dizer aquilo que é comum a todos. O pessoal geralmente traduz como universal, mas é um termo que universal foi um termo muito genérico, né? E agora problemático, né, no Brasil. Né, igreja universal, enfim. Mas aí mas é católico no sentido de ser... Mundial também dá rolo. Dá rolo, então... É porque, na verdade, o termo tem uma noção mesmo de abrangência, plenitude, aquilo que é amplo, né? Então, até daria um sentido de integralidade, no sentido de uma totalidade mesmo, né? E aí eu mencionei ontem, por exemplo, o Herman Bavinck, que é um teólogo calvinista muito respeitado, neo-calvinista, inclusive, que assumiu a cadeira de teologia na Universidade Livre de Amsterdã, no lugar do Kuyper, né? Tem aí a Dogmata Reformata, a obra magna dele, né? E ele diz o seguinte, num texto que ele fala sobre catolicidade, num texto fantástico, só tem em inglês, infelizmente. Não, já tem em português na tradução. Foi o Daniel Vieira que fez, tá falando. Olha, Daniel. Bota a palavra que catolicidade, você vai achar esse texto aí na internet. Mas enfim, ele vai dizer o seguinte, que para ele catolicidade tem 3 sentidos. Primeiro diz respeito a uma abrangência, assim, uma abrangência do cristianismo. Então o cristianismo, ele alcança todo tipo de gente,
todo tipo de povo, escravo, senhor, né, patrão, empregado, judeu, gentio, flamenguistas e corintianos. É isso aí. Ele abrange, né? Tem uma abrangência do cristianismo. Mas ele também menciona que ele é universal, porque além de alcançar todo tipo de gente, ele é uma igreja que lá transcende tempo e espaço. Então pensa, por exemplo, que a gente está aqui hoje, vivo, graças a Deus, partindo pão em comunhão com a igreja local, etc. Mas nunca pode esquecer que esse pão que está sendo partido é partido por uma igreja que começou lá com os apóstolos e se estenderá pelo futuro, e a gente é uma igreja única. Então é uma igreja que a gente está aqui, mas está na comunhão dos santos, e essa comunhão transcende o tempo presente. Então eu não estou em comunhão só com você, eu estou em comunhão com Paulo também, estou em comunhão com Estevão. É a nuvem de os testemunhas. mártires, a nuvem de mártires, testemunhas. Né? E isso compõe essa comunidade católica, né? Universal, Assembleia Universal, Assembleia dos Santos. E finalmente, católico tem um sentido de a abrangência da fé cristã. No sentido agora das dimensões da vida do cristão. Então, vida econômica, emocional, cultural, tudo tem que ser impactado pelo cristianismo. Então, aí no sentido até integral do termo. Né? Então, catolicidade tem muito esse sentido. Mas no nosso encontro, eu quis chamar muita atenção para isso, que apesar da gente ter lealdades confessionais, então, sei lá, você é assembleiano, você é presbiteriano, luterano, etc., ou de uma igreja independente, uma igreja bíblica, como o pessoal apelida às vezes, você precisa, ao mesmo tempo que você tem lealdade, enquanto cristão, você não pode perder a noção de que você é parte de uma comunidade maior do que aquela comunidade particular. Você é membro de uma igreja que transcende tudo aquilo. Então existe, por isso, riquezas confessionais que não estão só na nossa confessionalidade. Então o cristão tem que aprender a fazer isso. Eu, como calvinista, por exemplo, me identifico com a tradição reformada, eu tenho uma profunda admiração e apreciação por várias expressões de cristianismo em outras confessionalidades. Eu leio autores católicos, leio autores anglicanos, autores arminianos, né? Teólogos da tradição arminiana. Então a gente aprecia tradições de espiritualidade, alguma coisa do movimento carismático, mais histórico, né? Não há um problema da gente reconhecer que Deus depositou riquezas diferentes. E uma coisa que o Barwick fala, e observe que ele é um calvinistão, né? O Barwick vai dizer o seguinte, fala assim, não, gente, inclusive Deus nunca vai depositar todas as riquezas da sua igreja católica, eu citei isso ontem, numa única tradição. Então, se você quer apreciar sua identidade católica, você vai ter que levantar o rosto e olhar para as outras comunidades e as outras expressões de fé, experimentando aquilo que o Lewis chama de um simples cristianismo. Tu puxou a questão do Lewis aí, e isso é fantástico, né? A ideia que Lewis tem da sala. O cristianismo é uma sala com várias portas e tal. Vários quartos. Vários quartos, E por que a gente tem essa dificuldade de aceitar a tradição do outro? Tem alguma coisa, Igor, que eu poderia usar como núcleo duro? Não sei quem usa essa expressão. Não, é um hardcore mesmo. Um hardcore. Um núcleo duro, para dizer assim, não, eu tenho em comum, eu como pentecostal, acho que sou arminiano, sei lá, de 4 pontos. Eu sou arminiano? Sou, né? Acho que sou. Depende. Ó, tem a voz da consciência aí. Né? Não, tô brincando, eu sou arminiano sim. Então eu, arminiano pentecostal, sou aqui amigo do Igor, reformado e tal. Existe algum núcleo que nos une? Tem alguma coisa que a gente poderia elencar, até pra quem tá com essa dificuldade, até pra gerar o dia. Né? Pô, muito legal o Bavinck, né? Que é amado pelos reformados. E olha só o que ele falou, né? Deus não vai depositar tudo num lugar só. Ou seja, Deus, se as pessoas entendessem isso. Não, cara, ajuda tanto, né? Nossa, não, mas aqui, eu vi um meme esses dias, eu achei extraordinário. A teologia do meme é melhor. Essa é uma melhor. O meme era uma mesa com várias pessoas assim, santidade ao redor da mesa, né? E aí o pessoal. Antes o meme era assim, uma grande confusão, aquelas imagens clássicas, não tinha gente brigando. Aí fala assim, tipo, sei lá, os cristãos discutindo teologia e etc. Aí de repente a cena assim, cristãos reunidos para falar sobre C.S. Lewis, e todo mundo igual santo ao redor da mesa. E aquela. C.S. Lewis lá. Então tá, primeiro. C.S. Lewis tem esse característica de ser católico no sentido. C.S. Lewis e Agostinho tá ali, né? Isso aí, o simplesmente cristão, esses né? dois aí estão ali que... Exato. Mas agora pensando em termos de... talvez, né? Mas pensando em termos de Bíblia agora, porque o público não tem essa noção teológica e tal, mas eu tenho algum núcleo duro na Bíblia que eu poderia dizer assim, temos isso em comum, então, ou não na Bíblia, acho que talvez na tradição que a gente até já cantou a bola ali, né? Exato. Assim, é que na verdade quando a gente fala Bíblia, a gente está entrando num terreno que tem obviamente múltiplas interpretações. Sim, a polifonia. Né? Polifonia. Mas a gente precisa, como diz o Kevin Van Hooser, que inclusive fez uma iniciativa belíssima ano passado, no 500 anos da Reforma, que ele juntou arminianos e calvinistas dos Estados Unidos, de diversas tradições denominacionais, para criar um credo de diálogo entre aqueles que se identificam com o que ele chama de um protestantismo católico. Católico, de novo, no sentido que eu falei antes, né? Não no sentido romano. E aí ele, nesse documento, ele levanta várias coisas em comum. Uma das coisas que ele tem reforçado muito, que é uma plataforma de diálogo, pelo menos são duas coisas, né? Uma é a Trindade,
enfatizar a questão trinitária, a gente tem que realmente valorizar a Trindade, não apenas como uma teoria sobre Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos olhando para a Trindade e assim, isso é coisa de teólogo. Nossa, é tão frustrante isso. Mas a cabana resolveu esse problema, né? Resolveu. Muito bem. Tipo assim, né? Só piorou a minha situação agora com o pastor, eu explicando, a gente não. Né? Aquilo é modalismo, não dá pra ser assim. Mas enfim, a gente precisa olhar para a Trindade como uma boa plataforma de unidade, assim. De onde a gente aprecia a salvação, como Deus nos salvou, é quem Deus é. Então a gente olha para aquilo e fala assim, nossa, então a gente conhece Deus, a gente pode conhecer Deus junto, etc. Esse é um ponto que eu diria assim, que é o mais abrangente. É a única doutrina que o cristianismo tem consenso, né? É a Trindade. É o que inclusive identifica o cristão, no sentido católico. Um só batismo, e o batismo é trinitário. Exatamente. Então é por isso que é tão perigoso quem fala que ainda é evangélico e não crê na Trindade, porque ele está simplesmente se colocando numa posição sectária, né? Outra coisa importante é os 5 solas, que aí seria uma unidade protestante, né? Particularmente protestante. Mas tu deu um salto, né? Porque eu poderia citar os credos ecumênicos. Claro, não, é porque os credos ecumênicos são basicamente trinitários. Trinitário, a discussão gira em torno da Trindade. O credo niceno constantinopolitano, né? Talvez a fórmula calcedônia também, que fala que Cristo é 100% Deus, 100% homem, né? Que é cristológica. Isso são os credos ecumênicos, são uma boa plataforma. Os 4 primeiros concílios ali, acho que se a gente não tem aquilo em comum... Exato. Ali, né? Então a gente precisa ter isso aí como uma plataforma. Eu até apreciaria... A gente pode pensar, por exemplo, no Pacto de Lausanne, com uma boa referência de unidade evangélica, claro, com um horizonte mais missiológico, mas é uma boa referência. A propósito, eu acho que a missiologia é um lugar muito bom para encontros. Inclusive, o tema do próximo ponto mosaico aí dessa junção. Pode ser isso, a gente fala sobre missões, é uma boa ideia. Peter Leithart chama isso de ecumenismo de trincheira. Né? Que é quando você está na guerra, você está na guerra, meu irmão, todo mundo é brodado, o cara não quer saber se eu vou estar corintianos, não é? Então a missiologia é muito assim, né? Ecumenismo de trincheira, né? Então é uma outra dimensão que a gente pode apreciar isso, mas o Van Hooser chama para essa coisa da apreciação confessional. E eu acho que 5 solas é uma plataforma interessante, assim, que eu acho que as meninas e calvinistas concordam, que é pela graça, que é pela fé, que é somente Deus a glória. Isso não são temas simples, a gente sabe que são temas riquíssimos, que a gente pode explorar muito junto em eventos, em expressões de culto, em reflexões missiológicas, né? Então produzir talvez reflexões, essa inspiração mais, vamos dizer assim, que o mosaico trabalha, né? Essa sinfonia. A propósito, a gente tem um livro sobre isso, né? Que é muito bom, que é a Igreja Sinfônica pela Mundo Cristão. O link para mais detalhes está aqui na descrição. Gente, é isso. O vídeo já ficou, sei lá, com 15 minutos, mas ficou muito bom. Sua palavra final sobre isso, Igor. Então, eu acho que a gente tem o desafio de convidar cada irmão a tentar procurar esse tipo de experiência. Evitar o sectarismo, de olhar para a sua comunidade sempre privilegiada em relação às outras, né? E se abrir para isso. Você tem riquezas da sua comunidade que o outro precisa aprender, mas tem riqueza lá que você também precisa aprender. É o riquezas e pobrezas do movimento mosaico. Muito legal. Gente, esse foi mais um BT Papo. Até o próximo, se ele quiser assim permitir. Fiquem todos com Deus. Valeu. Inscreva-se no canal, aquele joinha e é nóis. Tamo junto.